Aqui no CT da Juventus em Turim, treinamento rolando, e aqui ó, tem o fotógrafo aqui que ele está na frente dos jogadores, mas já dá para notar aqui, ó, os jogadores estão parados nesse momento, a gente está vendo aqui no fundo, no campo principal do CT da Juventus, houve um treinamento muito forte aqui, um treino de compactação bastante intenso, né, com movimentação de 10 jogadores para cada lado, primeiro aqui na nossa frente, aí a câmera não pegaria, mas aqui embaixo aqui um pouquinho, e já mais para o centro do campo, aí sim, né, 9 contra 10 na realidade, duas divisões de times, 9 contra 10. 3 jogadores fora desse treino com bola, hein? O Danilo e o Bremer correram só em volta do gramado e o Marquinhos, com contratura muscular, não veio para o treino. Então não enfrentou, não atuou pelo Paris Saint-Germain, perdão, no final de semana. Chegou ontem e não pegou o treino, mas está com uma contratura muscular, com um desgaste, segundo o pessoal aqui da comunicação, mas ele não treinou. Então é o segundo dia de treinos aqui em Turim e o Marquinhos não treina. À tarde ele deve, à tarde já é tarde aqui, perdão, no final da tarde, que é isso que eu quero dizer. O fuso horário também a gente se ambienta a qualquer momento, né? Daqui a pouco ele pode correr em volta do gramado, como correram também Danilo e Bremer, jogadores que atuaram pela Juventus no final de semana. Vamos aguardar nesse mate. Não parece ser nada grave esse mate, mas sabe como é que é, né? Pré-Copa, vários jogadores já chegaram descontados em outras Copas do Mundo, comissões técnicas que deixaram esses jogadores, por exemplo, com demais companheiros, mas que praticamente não jogaram em mundiais, outros que foram cortados por problemas, sempre na reta final. Então eu sempre fico com o pé atrás, mesmo que digam aqui que não é nada grave em relação ao Marquinhos, mas ele não está treinando com bola neste momento. Então é isso, dos 26 atletas, 23 os 3 goleiros, 20 trabalhando com bola, e mais Danilo e Bremer correndo em volta do gramado e o Marquinhos lá dentro, na academia ou no departamento médico. Meu caro Guilherme Cimatti, direto aqui de Turim. Quando você quiser, voltamos com mais informações. Brasil! E repórter bem informado é outra coisa, né? O Pretzel tá desde cedo falando, olha, a seleção vai treinar, mas há dúvidas sobre a presença do Marquinhos. Por mais que a comissão técnica da seleção fale que está tudo bem, o Pretzel já vinha informando isso lá desde o pulo do gato, né, de que o Marquinhos poderia não treinar. Isso por enquanto aconteceu, é claro que o Brasil ainda tem uns dias para poder fazer a estreia, mas sabe, Pretzel, daqui a pouquinho a gente vai rodar uma entrevista aqui. Ô Cimatti. Oi, pode falar. Ainda bem que tu me chamou aqui, eu agradeço pros colegas, eu tava de costas, o Marquinhos já tá correndo já. Opa, tá correndo, boa notícia então. Tá correndo e já passa lá agora. Deixa eu ver se pega aqui a imagem. Marcos Mesquita aqui vira só um pouquinho lá, ele vai passar lá no fundo, se der para ver. Tá passando lá no fundo agora, junto com o técnico Tite, conversando com o técnico Tite, nesse momento o Marquinhos. Tite numa boa, batendo papo com ele ali, né, sem nenhum problema, e aqui do outro lado, tá lá, ó, só uma resenha rápida com o Marquinhos, está caminhando agora e vai conversar com o Fábio Maceredian, o preparador físico. Todos os cuidados, evidentemente, eu acho que seria interessante, tá o doutor Rodrigo Lasmar também, vai conversar com ele. Acho que seria, olha lá, ó, Rodrigo Lasmar, Fábio Maceredian e Marquinhos agora, ao vivo aqui, ó. Ao vivo agora um bate-papo. Fábio Maceredian, preparador físico, e Rodrigo Lasmar. E o Marquinhos volta a correr. Volta a correr então. Então me parece que, por enquanto, não parece ser nada muito problemático daquilo que a gente estava fazendo menção, porque agora ele aumentou um pouquinho a intensidade da corrida. Então me perdoe esse mate, mas assim que eu estava falando, o Marquinhos já estava correndo aqui em volta para a gente flagrar esse momento ao lado aqui do Marcos Mesquita. Se mate. E faz toda a diferença ter um repórter ao vivo acompanhando a seleção brasileira em Turim. Você vê, aconteceu do Marquinhos e correr ali na hora da entrada do Pretzel, mas por enquanto sem bola, né, Pretzel? Por enquanto só atividade sem física bola, de corrida do bola. Marquinhos. Vou me virar pro outro lado aqui, que ele vai passar aqui na frente aqui agora. Tá passando aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui na frente passando o Marquinhos, ó. Sinalizando, ele correndo. Esse cara que passou correndo aqui é o Marquinhos, ó. Tá correndo uma intensidade leve, mas todo o cuidado do mundo, né? Até a gente imagina que não é a gente que faz esforço físico, imagina mais para um jogador profissional que está no meio da temporada europeia, que está muitas vezes jogando no limite na sua liga nacional, a gente sinta que existe o cuidado realmente, né? Boa, né? Passe.
Então a gente tá correndo lá com uma intensidade menor. Então é isso, meu caro Guilherme, se mate quando você quiser, voltamos com mais informações. E sabe, Pretzel, daqui a pouco a gente vai rodar uma entrevista que eu gravei hoje com o Tostão, campeão do mundo em 1970 com a seleção brasileira, e ele colocou a defesa do Brasil como a melhor do mundo. O Brasil sempre teve jogadores principalmente de ataque que estão entre os melhores do mundo e continua tendo. A seleção brasileira é um ótimo time e um dos favoritos para ganhar a Copa do Mundo. Mas, de acordo com o Tostão, uma opinião interessante, a dupla de zaga do Brasil, Thiago Silva e Marquinhos, junto com Casemiro, ou seja, ali o miolo da defesa, o meio da defesa, de acordo com o Tostão, é o melhor do mundo. Então daqui a pouco uma entrevista exclusiva com o Tostão, campeão do mundo em 70, que sabe demais de futebol. Parabéns, que o Tostão foi um dos grandes nomes da história. E eu prometo pra noite, na nossa programação, o Hernanes, o Profeta, que você sempre perseguiu. Você sempre perseguiu ele no São Paulo. A gente vai trazer, já que ele jogou aqui na Inter, na Juventus e na Lazio, também para falar conosco na nossa programação. Sensacional. Então o Hernanes vai conversar mais tarde conosco. Cara que chutava com as duas pernas, jogava demais e brilhou no futebol italiano. Obrigado, viu, Pretzel? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, irmão. Um abraço.